Bom dia, alunos. Iremos continuar este vídeo, pois a primeira parte ela se encerrou. As gravações elas são online e pela internet ter caído, o primeiro vídeo ele se encerrou, então iremos continuar a partir daqui. Estarei projetando aqui novamente os slides de onde paramos. Eu estava explicando para vocês este exercício, onde se fala-se o seguinte: quantos centímetros cúbicos há em uma caixa que apresenta a forma de um cubo? Então já consigo identificar a forma deste objeto, sabendo que as medidas de seu comprimento, largura e altura são 0,3 metros. Lembrando, se é um cubo, as medidas são iguais, de comprimento, largura e altura. Para resolver esse problema, nós devemos organizar um pensamento. Nesse pensamento, ele deve estar de acordo com o enunciado. Então, eu coloquei algumas partes de cores diferentes para vocês perceberem o que representa cada palavra. Se eu quero descobrir quantos centímetros cúbicos, eu preciso saber fazer a conversão de uma medida para outra, certo? Por isso eu preciso da minha tabelinha. Eu quero saber quantos centímetros cúbicos há em uma caixa que apresenta a forma de um cubo. Então eu preciso fazer um cubo, como você pode observar na imagem. Lembrando que um cubo, as arestas são congruentes, ou seja, os lados são iguais. Então, comprimento, largura e altura têm a mesma medida, 0,3 metros, ou 30 centímetros, certo? Então, organizando o pensamento, fazendo o desenho, utilizando a tabela, nós conseguimos resolver esse problema. Vamos lá. Resolvendo. Quando eu calculo o volume, eu tenho que multiplicar comprimento, largura e altura. Lembrando, a altura é representada pela letra H. Isso mesmo. Por que a letra H? Porque o H vem do latim. É como se escreve altura, certo? Então, multiplicando comprimento, largura e altura, comprimento 0,3 metros, largura 0,3 e altura 0,3, eu chego à resposta de 0,027 metros cúbicos, certo? Então eu conseguia descobrir a medida, né, o cálculo de volume, só que em metros cúbicos. Por isso eu preciso dessa tabela. Para quê? Porque eu descobri numa unidade, mas eu quero passar para outra. E quando eu passo de metro cúbico para centímetros cúbicos, certo? São duas casas. Então eu tenho que colocar este número 0,027 nos lugares corretos, porque eu aprendi a deslocar a vírgula, certo? Se você sabe fazer da maneira que acha fácil, tudo bem, mas eu ensinei de duas maneiras. Você escolhe qual você prefere. Eu estou mostrando, estou ensinando, né, o deslocamento da vírgula. Então, 0,027 a parte inteira é o zero, por isso que fica zero no metro cúbico. A parte do decímetro cúbico, porque está após a vírgula, é 0,27, certo? Só que eu quero chegar até os centímetros cúbicos, então preciso de outros 3 zeros. Então, sempre de uma casa para outra, sempre 3 números. A vírgula está se deslocando. Se a vírgula está se deslocando, ela vai sair dessa posição à direita do zero, do metro cúbico, e vai até o zero dos centímetros cúbicos. Então, o que eu vou encontrar é que a caixa tem um volume de 27 mil centímetros cúbicos. Bem fácil, né? Então, respondendo a pergunta, né? Quantos centímetros cúbicos há em uma caixa que apresenta a forma de um cubo?
sabendo que as medidas de seu comprimento, largura e altura são 0,3 metros? A resposta é: em uma caixa no formato de um cubo com aresta 0,3 metros, temos 27.000 centímetros cúbicos de volume. Terceiro exercício, para nós praticarmos bem, para poder fazer os exercícios do simulado. Então preste bem atenção, se liga na ideia. Olha só, lembrando que estou sempre utilizando a mesma ideia para todos os exercícios. Então utilize essa ideia nos simulados. Uma caixa retangular possui comprimento de 0,7 metros. Então estou falando que o comprimento tem este tamanho. A largura 0,4 metros e a altura 0,3 metros. E vem a pergunta: o valor que expressa o volume da caixa em centímetros cúbicos é? Daí tem as alternativas aí. Você não vai sair chutando, né? Igual aquela dica do Enem, né? A dica do chute. Até para chutar tem que ter um raciocínio. Mas nós não vamos fazer isso, vamos calcular. Então, organizando um pensamento, né, do enunciado apenas com as palavras do enunciado. Se eu tenho uma caixa retangular, eu vou desenhar uma caixa retangular. E eu vou indicar as medidas. Repare que as medidas, o comprimento, a largura e a altura estão até com cores diferentes para você perceber que a medida do comprimento tem a mesma cor do comprimento, a largura a mesma cor, a altura a mesma cor da altura. Então eu tenho que saber identificar cada medida, certo? E calcular é o mais fácil, né? Cálculo de volume é multiplicar comprimento, largura e altura. Comprimento 0,7, largura 0,4 e altura 0,3, multiplicando tudo, né? E elevando o metro à potência, eu encontro 0,034 metros cúbicos. Só que eu tenho que transformar para centímetros ainda, né? Porque eu encontrei em metros. Então, transformando, andando com a vírgula, que eu mostrei para você o deslocamento da vírgula, mas se você quiser fazer pelo jeito mais fácil, que é multiplicar pela potência, né? Pode ser também, tá? E vamos para o próximo exercício, né? Então, a resposta correta é a letra D, 84.000 centímetros cúbicos. E o quarto exercício, e o último, então olha só, um reservatório tem a forma de uma caixa retangular, com 5 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura e 2 centímetros de altura. Então repare que os exercícios são bem parecidos. O que muda de um para o outro é o formato do reservatório ou da caixa e as medidas, mas a maneira de calcular é sempre a mesma. E a conversão eu tenho que utilizar a tabela. Então, organizando o pensamento, né? Utilizem as palavras, represente cada uma. Se eu tenho um reservatório na forma de uma caixa retangular, desenhe essa caixa retangular. Indique o valor referente ao comprimento, o valor referente à largura e o valor referente à altura. E depois calcule, né? Volume, comprimento vezes largura vezes altura. Multiplica tudo, encontrou o resultado, 30 centímetros cúbicos. Mas eu tenho que transformar, porque a pergunta pede em metros cúbicos. Daí eu preciso da tabelinha e a regra de conversão, né? Do deslocamento da vírgula. Ficou bem fácil, respondida a questão número 4. Então, se liga nessa ideia e faça o mesmo nos outros. Para você entender o que é volume, é o espaço preenchido dentro do objeto, né? Então, aqui eu coloquei uma imagem onde você consegue perceber que dentro dessa caixa retangular, você consegue preencher totalmente a figura utilizando algo, né? Então, vai ser a área da base que vai estar sendo utilizada totalmente e preenchida até a altura máxima, certo? Então,
Vou deixar um desafio para você, e este desafio eu vou perguntar no simulado. Eu vou querer saber a resposta correta. Se você percebeu, se ligou na ideia dos exercícios 1, 2 e 3 e 4, você consegue responder este exercício. Lembrando, todo exercício tem uma maneira padrão, né? Olha lá, uma piscina retangular. É a caixa, é o bloco, certo? Desenhe a piscina. Utilize as medidas, comprimento, largura e altura. E calcule. Eu só estou perguntando o valor que expressa o volume da piscina. Não precisa nem de conversão nesse exercício. É apenas para multiplicar comprimento, largura e altura. Já dei até uma dica aí nesse desafio, certo? E no simulado eu vou fazer essa pergunta aí que eu vou querer saber a resposta correta. Deixei aqui um resumo, porque toda aula, quando você termina ela, você precisa estudar novamente. Então, deixei aqui um resumo para que vocês possam olhar, né, e utilizar como um mapa conceitual, onde você vai observar e entender todo o conceito. Então, para converter de uma medida para outra de volume, utilize esta tabela. E para calcular o volume, basta eu multiplicar comprimento, largura e altura, certo? Na descrição deste vídeo e da parte 1, eu deixei um quiz. Nesse quiz, você consegue fazer cálculos de volume e treinar para depois, assim que terminar, né, assim que perceber que está acertando, que entendeu o conceito, que está entendido, daí sim você faça o simulado 5. Lembrando, só temos mais um, são 6 no total. E a partir do 6º será feita a classificação e veremos os ganhadores. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, envie mensagem no particular do professor ou no grupo. Tire suas dúvidas, não deixe para depois. Tchau, abraços, até mais.